boa noite a todos e a todas, encarnados, desencarnados. É uma alegria estarmos aqui, canal Reviver, no desejo profundo de podermos contribuir de algum modo para que o Evangelho do Mestre, na sua simplicidade e beleza, alcance os nossos corações, resgatando em nós essa vida que às vezes foi se perdendo ao longo da caminhada. Como Flávio, sua prece inspirada, estava remontando essas nossas dificuldades do ontem que se acendem no hoje, que a gente possa encarar o Evangelho não como essa letra morta, mas como esse Espírito vivo que nos conclama a renovação dos nossos corações. E foi horas memoráveis o encontro com vocês em Rio Grande do Norte, em Natal, um presente do coração que ainda carrego pelo fio da memória como um lembrete da vida a me chamar as responsabilidades do presente. Então, externo aqui a minha alegria a público, né? Reconhecendo quão foram generosos comigo naquela tarde benfeitora de sábado, aquele sábado que, para variar, estava fazendo calor, hein, né? Não, foi Campina Grande. Ah, é mesmo? Nós que somos do Rio Grande, somos de Natal, do Rio Grande do Norte. Isso. Campina Grande no PIEP. Perdão pela a falha técnica de localização. Mas estávamos na casa de Santana. Estávamos em Campina Grande, na casa de Santana. Isso. Comendo ali, a gente almoçou, tomou o nosso café, enfim, foi uma tarde muito memorável. Mas vamos lá para o nosso tema, a letra mata e o espírito vivifica. É uma passagem muito curiosa, a gente poderia como que tirar o versículo, destacá-lo, e propor aqui algumas reflexões, mas inicialmente nós gostaríamos de ir para o contexto dele, porque a segunda carta aos Coríntios, né, ela é recheada aí dos seus símbolos, e Paulo começa nesse capítulo 3, nos trazendo algumas reflexões muito expressivas e importantes para o nosso coração. Então, ele vai utilizar e valer-se aqui de uma metáfora, né? Que é a metáfora da carta. A metáfora da carta. Ele começa assim: começamos de novo a louvar a nós mesmos, ou temos acaso a necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Então, é um versículo introdutório que pode parecer estranho, mas o que está acontecendo? O que Paulo está, dirigindo à comunidade de Corinto? Mas ele está falando do problema da adoração. Espera aí, né? Será que a gente vai precisar de novo rever essa questão da adoração que a gente depreende em relação a ídolos, a pessoas, a circunstâncias, né? Como que essa reentrância de um passado que ainda se faz presente, porque a gente adora muitas coisas ainda, né? A gente coloca nesse lugar de centralidade muitas coisas. Então, Paulo começa com a provocação, com uma postura interrogativa por parte da comunidade de Corinto, que é uma provocação também nossa. Será que no espiritismo atual, moderno, a gente tem que voltar a assuntos tão basilares como, olha, cuidado com o que você tem, né, colocado na centralidade da sua existência, o que tem perpassado no campo do foco do seu coração? Pois bem, mas ele continua. E aí é onde a gente vai começando a penetrar naquilo que ele propõe. A nossa carta sois vós, escrita em nossos corações, que é conhecida e lida por todos os homens. Então ele sai do lugar de adoração para a gente deixar dessa postura de colocar pessoas, né, nesses lugares, entender, olha, todos nós somos cartas. O trabalho de Deus não acontece só para os que estão em destaque. Ele opera nos corações de maneira geral, para todas as almas. Nós somos cartas, né? Ele está direcionando para a comunidade e fala, olha, vocês vão ser, né,
lidos e conhecidos pelos homens também. Todos os espíritos em si, eles são conhecidos pela sua obra, pelos seus frutos, cada qual na sua construção pessoal. E essa carta, né, que cada qual representa, ela é escrita no coração. Ou seja, a obra magnânima do Espírito que ele pode apresentar, que vai ser lido e conhecido pelos homens, é aquilo que ele vai revelando na sua vida íntima, no seu coração e na sua alma. Então, ele está, né, elevando o nível da conversa aqui, chamando a responsabilidade de todos os corações para compreenderem o trabalho do Criador em relação às criaturas. E aí ele continua: manifesto é que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e não escrita com atramento, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então a gente vai entender mais na frente um pouquinho. Vou até compartilhar, Larda, se você permitir, né? Não, você manda. Para a gente ir acompanhando juntos, porque esse contexto é bom, é importante. Já coloquei, só subir. Então, ó, estou aqui nessa partezinha, ó. Manifesta que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e não escrita com atramento, mas com o Espírito de Deus vivo. A palavra atramento é letra, vamos dizer assim, letra no sentido grafia normal. A gente tem o idioma português, as letras do alfabeto. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês representam, né, uma fagulha desse trabalho do Cristo, que tem como intermediário, Paulo se considerava nessa condição, ministrada por nós, ou seja, eu fui intermediário dessa relação, dessa consciência de responsabilidade em face da vida. E tudo está acontecendo, não é, né, algo material, não é escrito com atramento, com a letra humana, com aquilo que representa os códigos humanos, mas com o Espírito de Deus vivo, porque representa o desenvolvimento dessas características divinas que todos nós temos. Esse trabalho não vem para se constituir em exterioridades, em liturgias, em paramentos, em acessórios externos, mas o trabalho do Cristo vai atingir o coração humano na tábua do seu coração, na tábua da sua alma. Não é em tábua de pedra. E aqui há uma referência muito forte ao quê? Ao episódio de Moisés, que é importante para nós aqui nessa passagem. Tem o Fonte de Luz está pedindo prece, né? Faremos, no final a gente anota aqui no nosso coração para a gente estar vibrando em favor. E esperamos no desejo aqui transcurso dessa live que você se sinta acolhido, meu amigo, minha amiga, enfim. Mas o que acontece com Moisés? Ele é chamado no Monte Sinai, né, para um dedo de prosa com Deus, e ele era, naquele instante, o intermediário entre aqueles que tinham saído do Egito, e a gente tem ele intermediando essa relação homem-Deus, criatura humana e o Criador. E é muito curioso, nesse caso, né, que ele, em uma dessas conversas, desses diálogos, a presença divina se manifesta e vai trazer, nas tábuas de pedra ali, os 10 mandamentos. E aí o Moisés vai levar as pessoas, só que ninguém, de certo modo, vai acolher ali, vai ter um burburinho, Moisés vai acabar quebrando, porque ele percebe que as pessoas estavam adorando outros deuses. E aí ele quebra as tábuas, porque ele fica muito irado, né, com aquilo que estava acontecendo e tal. E aí, né, existe a manifestação segunda para que essas tábuas elas fossem, né, para que fosse escrita em outras tábuas aquelas lições que permaneceriam imortais. Essas mesmas tábuas, elas vão ser conduzidas depois, né, ao santuário, aonde elas vão ocupar um lugarzinho especial, que é o Santo dos Santos, lá, né, naquele lugarzinho reservado onde só os sacerdotes iriam
de algum modo, ter acesso. E aqui, né, observemos, para os judeus, naquele instante, você ter acesso à tábua da lei, ou seja, você ter acesso à lei divina, era algo muito restrito. Era apenas o sumo sacerdote que poderia ter. Eram as pessoas de uma condição mais elevada, ali, naquele instante, da ritualística, né, que, diante da comunidade, funcionava como sacerdote. Só que Paulo está dizendo, olha, é como se esse primeiro momento do desenvolvimento espiritual da criatura, ele fosse ultrapassado. Agora, não é mais nas tábuas de pedra, restrita a um templo. Agora é no coração humano, que é o grande templo, aonde Deus vai se manifestar. Nesse trabalho, no coração, no sentimento. Como Jesus vai dizer para Haná no livro Boa Nova: olha, né, não existe um mármore mais puro do que o do sentimento e um cinzel mais precioso do que o da boa vontade. O trabalho de esculpir a lei divina agora é no espírito, é na sua construção interior, não é uma coisa de fora, externa, que você tem que ir num lugar. O que o Cristo vai fazer, aonde ele vai operar, é no interior do coração, é na intimidade do ser. Então, a gente tem um movimento que Paulo está propondo nesse momento, que é de compreender todo o movimento de espiritualidade, como ele efetivamente vai se dar. O que representa o rasgar dos véus, que é, na verdade, a presença de Jesus na terra e depois, né, da terra. O que ele tem como ponto de interesse? Então, ele está dizendo assim, olha, agora não é mais algo externo, agora o compromisso é interno. Se a gente, por exemplo, vai no centro espírita 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, não é muito bem esse o parâmetro. Se a gente atende aquela liturgia ou aquele costume, não é bem isso que vai significar esse compromisso, porque o que o Cristo anseia é essa transformação do ser, é esse amadurecimento do espírito. Então, é por isso que ele vai propor aqui, olha, não tem tábua de pedra mais, agora a tábua é do coração. Pelo Cristo, porém, temos tão grande confiança em Deus. A partir daquilo que foi revelado por intermédio do Mestre, os nossos olhos se abriram para entender a vida não numa perspectiva tão restrita. E a magnanimidade do Criador foi se fazendo muito mais profunda para todos nós. A gente foi passando a entender a vida e a ação dele de uma maneira muito mais grandiosa e efetiva. Não sejamos capazes de algo cogitar por nós mesmos, como se provisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. A gente começou a entender cada coisa no seu lugar, entender esses atributos dessa divindade e compreender o nosso lugar, o nosso papel como administradores desses recursos sagrados, administradores desses recursos santos, né? Que Paulo vai dizer, olha, existe diversidade de dons, de possibilidades, de capacidades, mas quem opera tudo é Deus. Então, observemos, ele começa chamando a atenção para a questão de louvar a si mesmo, de colocar-se num lugar de centralidade. Ele vai mostrando que o trabalho do Cristo foi de devolver Deus a esse lugar de centralidade, aonde a gente vai entendendo o nosso lugar de criatura, a administrar tudo isso. E aí, ele prossegue. E esse é o versículo nosso, né, para as nossas reflexões. O qual também nos fez idôneos ministros do Novo Testamento. Novo Testamento aqui é referência à nova aliança, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, observemos que é um contexto interessante. Se a gente não se atentar a ele, talvez a gente não vai pegar algumas camadas aí do pensamento paulino. Mas olha, o qual nos fez idôneos ministros da nova aliança.
a gente, ao pensar em nova aliança, a gente pensa também na velha. Existia uma forma, como a gente estava dizendo, de relacionar-se com a divindade, de pensar a nossa existência no mundo, as nossas relações com as criaturas. Existia uma maneira de gerir essas relações com Deus e com o outro, com a gente mesmo. Existia uma forma. Agora, com essa nova aliança, com a chegada do Cristo, vai existir um outro momento. E nós fomos convocados para essa nova proposta da superação da exterioridade, da superação do culto exterior tão somente, mas agora da compreensão de que nós temos, na expressão paulina, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Divino habita em vós? Não é porque tem uma coisa escrita, não pela letra, não é pelo que está escrito, mas pelo Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. O nosso compromisso não vai se dando a partir da materialidade. O nosso compromisso é anterior à materialidade. As nossas responsabilidades, elas transcendem a matéria. Nós somos chamados pelo Criador a um compromisso que transcende a matéria. Pois bem, até aqui estamos contextualizando, pensando, então, em tese, Olha, todos nós somos uma obra no qual o Criador está esculpindo virtude. Todos nós somos essa carta no qual o Criador está escrevendo com o Espírito. Não é com exterioridades, é com aquilo de mais precioso que tem, o compromisso do Criador ao escrever na alma os caracteres da perfeição. O objetivo é revelar, como uma semente em desenvolvimento, revelar a sua grandeza, para que ela frutifique. Esse é o objetivo. Esse é o caminho. E é preciso, então, que a gente ultrapasse o campo das exterioridades na Terra, para que a gente possa se ater ao compromisso divino a que fomos chamados, do qual tem como esse gestor dos nossos passos, o Cristo. Se você quiser comentar, Lardel, fica à vontade também, Bom, eu tenho só uma pergunta a fazer dentro do que você comentou ainda há pouco. Você mencionou que a prioridade, vamos dizer assim, desculpe se a palavra não foi essa, ou não se adere com a minha pergunta, é que teria que vivenciar aquilo que o próprio Cristo ou que o próprio Deus está nos propondo. A grande questão, um grande dilema é que a gente não sabe, quando a gente mergulha na carne, vamos dizer assim, se o que nós estamos fazendo é aquilo que foi proposto antes de nós reencarnarmos. Como é que a gente pode visualizar essa situação? É um paradoxo, né? Como é que eu tenho algo que está dentro de mim, que é a lei, né? Que, como você colocou aí, é necessário, como está aqui no livro, né? É necessário ser criatura de Deus. Se a gente não consegue aceitar isso diante das injunções que o próprio existir impõe. Como é que a gente se relaciona, digamos assim, aquilo que é eterno, que é a lei divina, com aquilo que é passageiro do estar? Mas que se você não der importância devida ao estar, você também está infringindo a lei. Como encontrar esse equilíbrio? Sim. Essa é uma questão muito boa, porque os próprios espíritos vão considerar que a natureza da vida material, ela é sustentada por uma expressão, que é vicissitude. Ou seja, naturalmente, o encarnar é um perder controle das próprias circunstâncias.
é um ofuscar das nossas potencialidades, representa um instante em que nós vamos permear um campo em que tudo está em movimento, em que a impermanência rege. Então, naturalmente, a gente vai perceber que às vezes você quer que a vida vá numa direção, mas a gente não vai ter o controle sobre as circunstâncias e a gente pode ser surpreendido naturalmente por tudo que está ao nosso redor, tanto positivamente, porque tem surpresas muito positivas. Você faz uma viagem para Campina Grande e você estava lá sozinho no hotel, você não imaginava que você seria convidado para um almoço e esse almoço, né, se estenderia para um café da tarde, e esse café da tarde seria tão significativo. Porque existe as surpresas boas, né? A gente precisa considerar que não é só lasqueira que acontece na trajetória, mas tem os presentinhos, né? Tem os presentes gregos e também nos surpreendem negativamente. E às vezes a gente fica pensando, o que está acontecendo? Porque o nosso desafio, realmente, esses dias para trás, estava pensando, né? Se eu me habilitei a um compromisso interior, mas eu me esqueço dele, né? É muito desafiador. Se interiormente eu não consigo entender, assim, às claras, o que precisa ser feito, né? Fica, às vezes, muito nebuloso. Será que eu estou indo na direção correta? Será que Essa, eu estou entendendo? essa angústia daqui da troca de ideia com a minha esposa, Robertinho. Ontem foi essa situação. Porque ela diz assim, ela fala muito assim, essa é a história que os espíritos ficam, que a gente tem que ler a mensagem. E não é clara, não é direta. Para mim, isso para mim é um tormento, ela comentando, né? Mas eu digo a ela, mas só que tem um detalhe, eu digo muito a ela, só que tem um detalhe. Até o bem que você faz, mesmo que você faça em harmonia com a lei divina, esse bem tem que ser desinteressado. O fato de você fazer, preste atenção, o fato de você estar em harmonia com a lei divina, opa, eu estou acertando. Ei, para! Acertar é obrigação sua. Está entendendo o que eu quero dizer? Não é para bater palma para você próprio, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Ah, que bom, eu acertei. Como que você está batendo palma? Por que você está batendo palma? Se a obrigação sua é fazer o certo. Sabe aquela história da pessoa dizer assim, diga assim, deixei uma carteira em determinado lugar e aí ninguém tomou, ninguém roubou, ninguém levou e deu para o local de achado ser perdido. Qual é o problema? Você fez uma ação de cidadania. Só que isso choca, digamos assim, achei milhões, mas isso choca por causa de quê? Porque na nossa estrutura ainda não tem o prazer de fazer o bem pelo bem de fazer o bem. Sei se eu compliquei a minha colocação. Sim, essa é uma das questões muito boas, né? Que é Deus, ele tem um compromisso com a liberdade que é muito expressivo. Então ele entende que a natureza da vida material ela é diferente da natureza da vida espiritual. E seria, vamos dizer assim, de certo modo, impor uma obrigação naquilo que o fenômeno da evolução propõe como sendo uma escolha. Você fazer o bem é uma escolha, em que você assumiu a responsabilidade de o fazer. Como também o mal pode ser uma escolha. Você assumiu o compromisso de o fazer. Então, dessa maneira, para nós que o esquecimento ainda existe, é um reforço de Deus. Olha, essa é uma nova oportunidade. E eu quero que, né, diante de tudo que você vai viver daqui para frente, você tenha guardado consigo o essencial.
Porque a gente tem duas coisas, que é consciência, a Maria do Rosário está dizendo aí, Maria do Rosário. Vou botar na tela. Isso. Verdade. Consciência e tendências instintivas, que é o que Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai encarnar. Você não precisa de um plano detalhado de tudo aquilo que você se comprometeu, mas você precisa de duas coisas: consciência e tendências instintivas, que é um resumo prático de tudo que você fez até então. Em todas as suas experiências, em todas as suas vivências, esses dois elementos, eles são um resumo prático, ou o meu currículo, porque apresenta de maneira muito clara aquilo que eu alcancei ou deixei de alcançar. Porque a consciência não se apaga, nem tampouco as nossas tendências. Se você tem umas tendências difíceis, pode ficar tranquilo. Elas continuam. Se você tem umas tendências boas, elas continuam. Se você atingir uma maturidade do senso moral, não tem nenhum problema. Pode encarnar no lugar mais encapetado que for. Você está muito tranquilo. Você sai lá, Alcione, sai lá das esferas superiores, vem, né, para um bairro do sistema solar, que é, vamos dizer assim, o mais complicado possível. Você só encontra mau elemento. Você vem e está lúcido. Lúcido do que interiormente te constitui os valores que representam a intimidade, o mundo interior. Porque o que foi escrito nas tábuas do coração, aquilo que representa o desenvolvimento intelecto-moral da criatura, isso a morte não destrói. Não tem influência espiritual que te tira, porque isso é uma construção da alma. Então, de certa forma, nós não temos um registro detalhado, mas a nossa alma vibra na direção dos compromissos que a vida espera de nós. E essa é a grande preciosidade da encarnação, porque magneticamente nós somos atraídos aos contextos de luta que dizem respeito à realidade do nosso coração, à realidade da nossa alma. A Alcione não tinha dimensão de que quando ela voltasse, ela iria encontrar o Espírito Carlos. Ela, no degrau de consciência que ela tinha, não estava lá ciente, falava, nossa, quando é que o Pollux vai chegar, né? Será que, nossa, já estou com 16 anos, porque é com 16 anos que ela conhece ele, salvo engano. 16 anos, nossa, está demorando, né? Vamos dizer assim, por onde, nossa, vai errar demais, chega logo, só, eu preciso bater um papo com você, porque sua encarnação é preciosa. Não acontece isso. Não acontece isso. Mas na hora que ela encontra o Carlos, magneticamente ela sente algo diferente. Porque Deus cultiva os propósitos no interior do coração. Aquilo que é preciso muitas vezes ser realizado, ele não faz nada. Ele só desperta sentimento. Porque à medida que o sentimento, enquanto uma semente se desenvolve, ele pode produzir muitos frutos. Mas todos descendendo da raiz de um compromisso. Então, se você vai frutificar de uma maneira ou de outra, não tem nenhum problema. Porque a encarnação ela é esse espectro de possibilidades muito alvas e belas, que você tem inúmeras possibilidades a partir dos diversos contextos. Porque mas a semente se mantém. E aí me acorde me perdoe a minha intervenção, viu Vitor Hugo? Aqui é uma situação bem interessante. A gente não aceita se equivocar como um processo, entre aspas, de acerto. Como assim equivocar sendo um processo de acerto?
de você aprender a como não fazer. A gente vive só trabalhando a como sempre fazer. Mas espera aí, quando esse aprendizado de como não fazer surge de uma maneira natural, né? Não é algo que você é alimentado por uma situação de não concordância plena com a lei divina, pelo menos é no sentido de que você ignora, e isso você começa a fazer uma descoberta. Isso devia ser a nossa alegria, né? Nesse sentido da letra mata e o Espírito vivifica. Quando eu começo a entender isso, que, opa, eu não errei, vamos dizer assim, eu aprendi a como não fazer a situação. Então, e aí entra aquilo assim, diga assim, não há como a gente ter uma leitura sobre isso, porque a gente está envolvida dentro do próprio contexto. Você só vai saber disso quando realizar a ação. Não tem como você fazer. E aí, por isso, não sei se você... Aí é uma pergunta que eu estou fazendo, você veja aí. É por isso que os Espíritos dizem assim, qual foi a real intenção do seu ato? Muito mais do que você realmente ter querido fazer, vamos dizer assim, o que estava eivando, ou enraizado em termos de intenção desse ato. De você faz lá como o doutor Darley, diz assim, olha, ainda bem que eu não sou igual a ele, ainda bem que eu sou mais espírita do que ele, ainda bem que eu estou mais próximo da lei divina. Você não está entendendo o próprio mérito, o mérito que você tem é você fazer com que o Espírito Divino vivifique dentro de você. Diga aí, me esclareça. Essa é uma questão muito boa, porque, de certa forma, entra um paradigma aqui para a gente. Resultado e aproveitamento. São duas coisas diferentes. A experiência material, se você for avaliar ela pelo resultado, você vai ter uma crise de ansiedade. Tem gente aqui que não precisa nem ter avaliação do resultado. Já tem ansiedade por natureza. Se a gente for pelo resultado, a gente vai ter uma crise de ansiedade, identidade, falar assim, mas eu não presto para fazer nada. Porque, né, vai olhar para trás ou, né, vai ter uma falsa concepção de evolução, uma falsa concepção, né, de experiência. Então, o resultado é a obra que eu acho que está pronta. O aproveitamento, na perspectiva de quem olha a vida pelo aproveitamento, ele não está interessado com o desfecho em si. Ele está interessado no processo. Porque o processo, ele é a compreensão daquilo que você essencialmente desenvolveu. Diferente do resultado, que é simplesmente aonde você chegou. Então, observemos, se a gente for avaliar a experiência de Francisco de Assis, na perspectiva do resultado, ele não transformou a mentalidade da Europa. Então, em termos de resultado, né, final, de acabamento, você não observa. Você não, a gente fica, aconteceu, foi lá, não deu certo. Mas se a gente observa o aproveitamento daquilo que foi realizado por ele, foi algo extraordinário. Então, se a gente leva em conta que, né, se a gente avalia a experiência material por resultado, fulano saiu pobre, às vezes não conseguiu sustentar o compromisso familiar, né, viveu situações dessa natureza, chegou lá, às vezes no mundo espiritual, que é avaliado o aproveitamento, ele pode ter sido muito melhor sucedido de alguém que tinha uma vida
material assim, muito confortável, estava tudo socialmente belezinha. O resultado de um lado e de outro, né, às vezes é contrastante. Mas se a gente for avaliar o aproveitamento, não é bem a situação externa que vai nos dizer. A letra mata. Ou seja, se eu for pela aparência, eu me engano. O que efetivamente aconteceu? Porque o nosso maior desafio é nas experiências que a gente passa, a gente aproveitar, extrair o que aquilo ali nos diz. E às vezes são os fracassos, são os supostos erros que vão nos auxiliar no aproveitamento integral de uma existência, mais do que aquilo que a gente considera que o que a gente fez de bom. É o que aconteceu, por exemplo, com o Simão Pedro. O mais significativo, o ponto de virada da consciência dele não foi quando ele acertou, mas foi o momento que ele teve um equívoco que é: Jesus, eu não vou errar. E na hora que ele errou, ele passou a compreender as pessoas que erravam. Então, Então, na sua leitura, me corrija, pelo amor de Deus, se eu estiver errado. Então, seria o aproveitamento muito mais intrinsecamente relevante do que o resultado? no meu pobre entendimento, você pode, às vezes, na encarnação, ao olhar comum, né, não ter alcançado nenhum resultado. Mas todas as experiências que você viveu, elas serviram preciosamente de fermento para o amadurecimento do senso moral. Então você sai dela, às vezes, entre muito mais perspectivas de coisas que não deu certo, mas com uma mentalidade muito mais madura, de um coração que entendeu que esse plano aqui, ele é o plano das alternâncias. É o plano da areia movediça. Você acha que está muito bem, de repente você está afundando. E você tenta sair, e você está afundando. Então, não afundar, né? Afundar você vai, mas a questão é, você não pode ser sugado. E aí me vem uma colocação, Vitor Hugo, da Revista Espírita de 1862 ou 1863. Na realidade, queria dizer assim, Kardec coloca assim, que os espíritos puros, eles não são, ele tem unicidade, mas eles não pensam do mesmo jeito, ele não tem uniformidade. Nessa sua colocação aí, do aproveitamento em vez do resultado, diga assim, essa evolução, né, essa conquista íntima, não é um aprendizado ad eterno da gente manter um diálogo interpessoal, estritamente pessoal e original com Deus, e a gente não está percebendo isso, usando a definição de que podemos ter unicidade, espíritos puros, mas nós não vamos ter uniformidade, nós não vamos ter uma relação com Deus igual, por causa da peculiaridade de ser um ser pensante e individual, aonde cada um interagiu desde o momento que foi espírito simples e ignorantes. Então, assim, eu acho que o grande tesouro, como diz um amigo aqui nosso, o grande lance evolutivo é justamente isso, é você entender a linguagem que você vai ter que ter, e essa é original, entre você e Deus. O que você me coloca nesse sentido aí? Esse é o grande desafio da alma. Nunca se fechar nas certezas, mas se reger por princípios. Eu tenho princípios que me orientam, esses levam à unicidade. Tenho princípios que me orientam.
Mas esses princípios, eles são simplesmente sementes que vão me permitir frutificar. E da mesma forma que a natureza apresenta suas variedades na coletividade planetária, como partes do organismo da criação que somos, cada qual vai cumprindo a sua função. E é justamente pela incompletude, porque o espírito puro, ele não é a totalidade, ele é uma parte. E por ele ser uma parte, e cada qual na sua experiência ser também uma parte, a gente vai percebendo a riqueza do que é a lei de progresso. Porque significa que, como uma parte, eu tenho muito mais a aprender do que a oferecer. Porque uma célula no corpo, ela é uma célula em trilhões. Então, na experiência evolutiva do Cristo, do nosso sistema solar, vamos dizer assim, nós estamos dentro de um campo de aprendizagem. Mas se a gente viajar muitos anos-luz, há muitos anos-luz, nós vamos ter um outro campo de experiência. E elas nunca se anulam, porque elas não estão em concorrência. Mas elas se complementam porque elas colaboram. Então, a grande sacada de Deus é: ele elaborou um sistema em que a cooperação ela só é possível por causa da diversidade. Não existiria colaboração se todo mundo fosse igual. Porque se o que eu vou receber do outro eu já tenho, e o que ele vai receber de mim eu já tenho, para que eu preciso dele? Então, colaboração só faz sentido se você tem diversidade. Porque é justamente, é igual Tetris, é nos espaços que existe a permeabilidade. As almas se conectam. Porque eu posso ter 1 trilhão de anos de experiência, mas eu vou ser circunscrito porque eu não sou onisciente. Então, outro espírito que teve 1 trilhão em outras experiências, esse coração vai ter alguma coisa para colaborar. Essa é a riqueza da experiência divina. Porque a casa é infinita. São infinitas possibilidades de evolução. O Criador nos projetou justamente para essa infinitude de experiências. E a gente se fechar é a pior, talvez, das dificuldades. O Assis está comentando alguma coisa. Eu vou fazer aqui, passa para ti. Assim diz o seguinte: Vitor Hugo, sabendo que no processo de reencarnação acontece o esquecimento do passado, quase o total das pessoas pode ter algum despertar repetitivo de alguma tarefa que podemos descobrir, que pode ser aquela que temos o compromisso assumido na espiritualidade? Sabendo que no processo da reencarnação. Sim, é interessante, Assis, é aqui só para fomentar, né, as nossas reflexões. Mas imaginemos, né, a vida material, e esse detalhe é importante, ela está permeada pela impermanência, ou seja, as coisas naturalmente elas não vão entrar num eixo que a gente esperava. Elas estão em movimento, elas estão mudando. Mas para além das vidas humanas, a gente precisa lembrar, né, do princípio kardeciano, que está muito bem descrito, obras póstumas, quando Kardec vai refletir sobre os desdobramentos morais dos princípios espíritas. Lá no capítulo 2, ele vai colocar que é uma lei a interação entre os dois mundos.
Então, isso quer dizer que o mundo material e o mundo espiritual, eles estão interconectados. Essa é uma lei. Aconteça o que acontecer, seja em qual orbe for que a gente tiver em processo evolutivo, a interação entre os dois mundos, ela é algo irrecusável. Então, encarnar não é desconectar-se da vida real, mas é permear a vida sobre uma nova perspectiva, atento a esse entrelaçamento. Por isso, dormir e acordar não são facetas orgânicas, representam instâncias do espírito que, encarnado, nunca se desliga do mundo espiritual. Corporificado, permanece sempre veiculado aos espíritos. Dessa forma, por mais que a gente não tenha o projeto que teve o carimbo do Cristo, né, que supervisionado, né, da mesma forma, né, quando a gente olha o projeto lá, tá lá, responsável técnico, responsável por isso, engenheiro daquilo, né, o nosso planejamento reencarnatório tá lá, tem o carimbo de Jesus, né, engenheiro tal participou dele, fulano de tal, né, os avalizadores da nossa proposta reencarnatória. Todos esses corações, eles permanecem vinculados conosco, interagindo com a gente. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa lembrar quando pensa na nossa vinda, na nossa estadia, nós continuamos, mesmo na impermanência, sermos conduzidos espiritualmente. Então, a existência material não é um barco à deriva, é uma travessia. E nessa peregrinação, nós continuamos a ser conduzidos interiormente e externamente. Porque tem dias que você faz umas besteiras e o mundo espiritual em som te chama. Pelo amor de Deus, que é isso aqui? Para onde você tá? Meu filho do céu, não faz uns trem desses. Aí você acorda com o sentimento, nossa, eu preciso tanto melhorar. Você acha por quê? Recebeu um puxão de orelha lá no mundo espiritual que se refletiu na Terra, porque alguém que te guia, que não esqueceu do que você veio para fazer, ele vai te inspirar. Você não lembra do sonho, às vezes não lembra da conversa, mas você volta com sentimento, porque é escrito em tábuas do coração, não é com letra, não está em nenhum livro, não está em nenhum livro, não é a letra material, é o espírito vivo que nos anima e nos chama para responsabilidade. Outras vezes eles podem fazer o quê? Olha, você vai ter nessa próxima semana uma série de eventos muito expressivos. Fica atento. Vai ser importantíssimo para você. Às vezes te vem uma vontade, nossa, eu vou fazer uma leitura de uma determinada obra, vou entrar em contato com um determinado coração. Você nem imagina, às vezes você está se preparando para determinadas ocorrências, para determinados ciclos que a gente vai viver. Porque a experiência, ela é em ciclos, não tem jeito. Ela é em estações e os espíritos conseguem se antecipar. Da mesma forma que você tem lá o professor na faculdade, ele olha lá o cronograma, fala assim, ó, vai ter prova esse dia, esse e aquele. Há experiências, gêneros de provas que estão regulamentados em estações que a gente vai vivenciar. E os espíritos, já sabendo, eles nos alertam, eles nos avisam. Porque o trabalho que a vida espera que aconteça é dentro da gente, é em nós. Então, toda essa preparação, isso é um ponto fundamental. Aonde, né, eu já passei do tempo, mas eu vou Não, só ter.
Não, peraí. Aqui não tem tempo para encerrar, não. Fica a seu critério. Tá, vou só concluir a resposta, então. Então, esse é uma primeira questão que a gente precisa pensar nessa construção dessa carta que somos, a interação entre os dois mundos. E aí, a gente precisa olhar a vida, né, quando a gente vai entendendo, às vezes, as experiências é um diálogo silencioso do Criador com a gente. É um sussurro silencioso, porque o mais importante não é o que está na aparência, é o que está intrínseco a ela. Então, por exemplo, eu tive no terceiro ano uma experiência que reverberou no meu presente hoje. Isso, vamos dizer, me formei em 2016, teve uma experiência que ela reverberou na minha vida. De que maneira? Eu não queria fazer faculdade, enfim, eu tinha uma certa, né, um certo embate. Falar, não acho que não, nesse momento, né, nessa encarnação, não, né, entrar para o ambiente acadêmico não é o meu desejo. Mas aí o que aconteceu? Na minha sala entrou, no terceiro ano, entrou um menino que era de uma outra turma e ele tinha muita dificuldade. E ele foi posto na sala porque ele tinha dificuldade. Ele talvez não conseguiria concluir os estudos se ele continuasse ali, porque ele não tinha estímulo. Então ele foi colocado dentro de outra sala para ver se ele animava e tudo. Só que mesmo assim ele queria desistir, porque aí ele saiu das companhias, foi colocado num novo ambiente e para ele era motivo. E aí, o que a vida apresenta? Experiência. Eu e algumas outras pessoas, a gente chegou para ele e falou assim: olha, você não vai desistir. Nós vamos te ajudar e você vai concluir o seu ensino médio. Mesmo se você não queira fazer nada depois, não tem problema, mas você vai concluir. E assim foi, um ano cooperando para que ele não desistisse. No outro ano, Jesus começou a trabalhar no meu coração. Eu não tinha nenhum desejo de certa forma, seguir, né, fazer alguma graduação e arrumar um trabalho, e era isso. Mas o Cristo começou a trabalhar no meu coração a partir daquela experiência, um sentimento. Nossa, eu pude ser útil no ambiente escolar. E aí começou a surgir o meu compromisso com a educação, a partir de uma experiência, que na verdade era um fragmento daquilo que já acontecia. Eu gostava muito de explicar o conteúdo para os outros colegas, o que eu sabia eu gostava de partilhar. Mas tá, nunca se deu no plano de, olha, vai ser um objetivo dessa encarnação. Então, isso reverberou. Aí, em 2016, Jesus começou a cultivar ainda mais essa semente. 2017. Até que, em 2018, eu falei, vou fazer letras. Vou fazer letras. Eu quero escolher uma matéria que eu fique muito com os meus alunos. Vou fazer letras. Porque eu vou dar aula de português e português tem uma boa carga. Então, eu senti que nessa encarnação, meu compromisso é com a educação, apesar de eu amar a área de biologia. E, por exemplo, a área da saúde, o ambiente do hospital, para mim, isso é ótimo. Eu me sinto muito bem. Também me sinto muito feliz. Mas eu senti que, diante dessa experiência, o rumo seria a educação. Então, além do mundo espiritual que rege-nos os passos, as experiências também conversam com a gente. Porque elas muitas vezes são estímulos vivos. A letra é rígida, mas o espírito é flexível, é maleável, é permeável. É uma construção, né, excelente, que a vida vai nos chamando a perceber e a compreender. É isso. Que Jesus nos ensine a orar com a simplicidade do coração e com a sinceridade do pensamento.
Mestre, aqui nos encontramos e bem sabemos que o mundo em provas vive marcado, sobretudo, por extensas dores. Não raro surgem as almas ansiosas e angustiadas que pedem socorro e suplicam atenção. Sei que trabalhas continuadamente em favor da paz e da esperança, a fim de que mais e mais o amor se derrame sobre a terra, a fé se mostre presente, a esperança abunde o coração humano. Ensina-nos também a servir de instrumento, mediando cada vez mais consciente essa relação do Criador com a criatura, da espiritualidade com o mundo material. Que diante daqueles que estão à nossa volta possamos transbordar dessas nossas buscas mais sinceras, permitindo que eles possam, de alguma maneira, encontrar em nós um pouquinho do reflexo daquilo que existe em Ti. Que no nosso trabalho de cada dia, mais comprometidos com a verdade, com o bem, que a nossa sensibilidade seja de servir, compreendendo que estamos lidando com outros espíritos, que são dignos do melhor. Obrigado por nunca nos desamparar ou nos deixar sozinhos. Que as nossas lágrimas e soluços possam representar tão somente o aguar das sementes do progresso espiritual que em nós está acontecendo. Que sigamos juntos, amparando-nos, sim, fazendo o possível para que permaneçamos fiéis aos propósitos assumidos. Obrigado, que assim seja.